seja gravada, ela não pode ser estocada. A gravação da aula, sim. Só que essa oportunidade, por exemplo, do Marcelo levantar a mão aqui, ela vai passar, ela vai deixar de existir, tá? Por exemplo, fala, Marcelo, você quer falar ou você só esqueceu a mãozinha levantando? Não, eu acho que só esqueci a mãozinha. Vou tirar aqui, peraí. Então, perfeito. Então, essa oportunidade que você tem de falar, essa interação, não existe. Não dá, grava minha aula, ok, mas não é a minha aula, né? É uma gravação. Então, é importante que a gente tenha entendimento disso. Então, por que que isso é importante, né? Por exemplo, se você vai dar uma festa e vai receber 100 convidados, você tem que ter capacidade para atender 100 convidados num curto espaço de tempo. É diferente de se você, por exemplo, for alimentar 100 pessoas, né? Dá para você estocar comida? Dá para você estocar comida. Dá para fazer a marmita e guardar na geladeira? Dá. E depois esquentar tudo? Dá. Então, assim, a lógica de produto, de manufatura, é diferente da lógica de serviço. Ok? Tá claro? Então, além dessa característica, que é a simultaneidade, a gente ainda tem a perecibilidade. A perecibilidade é que eu não posso estocar o serviço, tá? Então, em função do fato de eu não poder estocar, se eu não usar, se eu não tiver o cliente naquela hora, o meu prestador de serviço, ou seja, o meu funcionário, eu vou pagar e não vou receber. Acontece muito nos comércios, né? Nos bares, em lojas, né? Que prestam algum tipo de serviço. Enfim, então a empresa vai incorrer e vai acabar incorrendo em prejuízo, porque ela não está ganhando pelaquela prestação de serviço. Logo, a perecibilidade é uma das características que tem que se atentar, que é diferente das empresas de manufatura, que você estoca uma quantidade enorme de motores e etc. Ok? Bom, além da perecibilidade, nós temos a intangibilidade. O que se refere à intangibilidade? A intangibilidade é porque o serviço ele não pode ser tocado, apalpado, você não vê o serviço em uma prateleira, você não consegue ver, né? Então, a única coisa que o cliente tem que fazer é confiar. Eu não sei como que o serviço vai sair no final das contas. Por mais que você contrate um pedreiro, né, que já fez vários serviços na casa de outras pessoas, você não sabe se na sua casa ele vai fazer um bom serviço. Então, daí você tem que confiar, tá? Você tem que confiar que o professor que está te ensinando vai realmente te ensinar de forma correta, porque não tem como que você vai ter uma aula proveitosa, porque você não consegue ver, né? Você não consegue ver a aula, eu vou ver a aula, né? Você consome essa aula no momento que ela está acontecendo. Logo, só é possível, né, saber se foi boa ou não depois que já terminou. O seu cabeleireiro, ele pode cortar cabelo muito bem, mas no final das contas só vai saber se ele fez um bom trabalho ou não depois disso. E assim é com os lava-jatos ou com os mecânicos, né? Então, é muito importante a gente atentar por essa característica para poder melhorar esse valor percebido do cliente, tá? O valor que o cliente percebe naquele serviço que é prestado. E além da intangibilidade, eu tenho a heterogeneidade. O que é heterogeneidade? É uma característica em que os serviços não possuem um padrão único percebido, né? Ou seja, eles são variáveis, é a mesma coisa de dizer variabilidade, tá? Então, isso faz com que eles sempre vão ser diferentes entre si. Então, depende da atenção pessoal com aquilo que cada consumidor vai usufruir, gerando resultados finais diferenciados. Então, o consumidor, alguns têm pressa, outros gostam de ser tratados de uma forma, né, com mais calma, com mais atenção, com um sorriso, né? Então, geralmente, as empresas, o que é que elas fazem? Elas tentam tangibilizar o intangível, né? Criando, por exemplo, olha, vai cortar um cabelo, mas o shampoo que se usa é um shampoo com uma fragrância gostosa, uma fragrância agradável, né? Ah, vai cortar o cabelo, mas esse cabeleireiro aí, ele tem uma técnica diferenciada, só esse cabeleireiro que sabe cortar meu cabelo.
Vou perguntar para vocês, por exemplo, Diego que entrou aqui, né? É o Diego que não consegue falar, né? Quer dizer, não consegue falar, não, que a gente não Que consegue tá sem ouvir. microfone. Tá sem microfone. O Marcelo, por exemplo, né, Marcelo? O Diego levantou a mão. E aí, Diego? O Marcelo, ele interage assim, né? Quer ver? Ó, olha a Sim. interação legal assim. Diego, se você está nos ouvindo, levanta a mão. É. Pode abaixar a mão agora. Da luzinha Diego, amarela. para sim, levante a mão 2 vezes. Para não, levante uma vez só. Tá nos ouvindo? Olha lá, 2 vezes. O código Morse nasceu assim. Pois é. Obrigado, Diego. Valeu, Diego. Então é o seguinte, por exemplo, né? Perguntou ao Marcelo. Ô, Marcelo, você corta cabelo no mesmo lugar sempre ou você varia o local que você corta cabelo? Ou quem corta cabelo, seu ou sua esposa, sei lá. Alguém de sua Então, casa. teve uma época que minha esposa estava cortando. Aí teve uma Aham. época que eu estava indo num lugar. Aí teve uma época que eu estava indo em outro cara. Entendeu? Aí teve uma época que eu não cortei, deixei crescer um pouco. Entendeu? E aí E vai. agora? E agora? Ah, agora eu tô careca. Pois é, então, todas as vezes que você cortou em diversas pessoas foi diferente, não foi o serviço prestado? Foi totalmente diferente. Exato, porque não dá para padronizar, né? É difícil, É. tem essa variabilidade, né? Uhum. Você vai lá, por exemplo, vai fazer uma compra no açougue, um dia o cara, né, te atende de um jeito, outro dia te atende de um jeito diferente, né? Sim, Até sim. o corte da carne é diferente, né? Uhum. Varia de açougueiro para açougueiro. Então, existe essa variabilidade que é muito complicado, né? Porque já que é heterogêneo, que vai acontecer? Vai acontecer que as empresas elas tentam padronizar, tá? Ou fornecer elementos tangíveis também para poder agregar um pouquinho mais valor no serviço. Por exemplo, né? Você vai num serviço lá do dentista, vai no dentista, aí você sai do dentista com aquelas amostras grátis lá de creme dental ou algum outro tipo de elemento tangível por causa da intangibilidade. Porém, por exemplo, a gente vê muito como é que chama? No call center. O pessoal vai te atender, ele segue um script. Aí se pergunta alguma coisa fora do script, o pessoal nem sabe te responder. Porque é uma tentativa de quê? Padronizar algo que é heterogêneo. Às vezes não é isso que você quer. E aí esses robozinhos agora que a gente tem aí no call center é complicado, porque às vezes você quer falar direto com o cliente, com um atendente, quer chegar direto no ponto que você quer resolver, e aí você fica passando por fases, digite 3, digite 4, digite 5. E aí o cliente vai ficando com raiva dessa situação, né? É, Por dá causa raiva da mesmo. demora. É ou não é? Por exemplo, tá no banco. Você vai pedir um negócio no banco. O banco não era assim, não. Aí você tem que digitar um monte de coisa. E aí o pior é o seguinte, eles nem fornecem um 9 lá direto, ou um número direto pra você falar com o cliente. Né? Passa todos os números. Aí, depois que chegou num outro ponto, às vezes nem oferece mesmo pra você poder ir direto no cliente. Só quando esgota todas as possibilidades. Aí seu tempo já esgotou muito tempo. É, Né? o problema é quando você não encontra muito. Quando o seu caso, igual eu tava com problema no relógio da CEMIG, do meu apartamento. Ele tinha dado uma pane lá, ele simplesmente parou. E aí, quando eu ligava, eu não conseguia falar direto com um atendente e não tinha lá um exemplo de reporte do meu problema. Aí foi uma complicação, cara. Até eu conseguir achar o. Aí eu tive que entrar como se fosse um outro problema para eles me indicarem o atendente. Para aí sim eu poder reverter e falar que na verdade o problema era outro. Mas aí já dá uma dor de cabeça, é chato mesmo. E assim, gente, alguns tipos de serviço, por exemplo, serviços essenciais, água, luz, né? Que você paga por um serviço essencial, eles, assim, se você for fazer uma reflexão, o cliente não tinha que ter essa demora toda, não, porque é um serviço essencial. É a mesma coisa você ligar no SAMU e o SAMU ter lá, digite 1 para atropelamento, digite 2 para homicídio. Tipo assim, não faz sentido, né? Não faz sentido isso. Alguns tipos de serviço, ok, mas outros deveriam ser tipo serviço de emergência, né? Bom, mas isso aí é como
como está instituído, e isso faz com que o cliente, né, ele tenha um valor percebido alterado em função disso. Vai variar os valores percebidos dos clientes em função disso, né? Bom, e aí, gente, a gente entra em alguns aspectos, né, aspectos funcionais, dois tipos de serviço, né? A gente tem um serviço de massa e serviços profissionais de acordo com o Correio e Canyon. Correio e Caon, eles vão justamente classificar aí serviço de massa customizados. O que é, né? Tem o mesmo perfil do serviço de massa, porém fazem uso de tecnologia de informação. As preferências do cliente são registradas conforme o seu desejo de consumir. Você sempre será lembrado por uma central remota de serviços. Tudo é automatizado e muitos atendimentos são tratados de forma personalizada. Ou seja, aquelas centrais remotas de serviço que a gente está falando é uma forma de customização em massa. Dependendo do perfil do cliente, né, digite o seu CPF. Aí, beleza. Aí você fala assim, ó, bem-vindo, cliente Van Gogh, ou cliente alguma coisa, né, cliente premium. Aí vai lá, e aí vai te direcionando. Eu ainda falo com vocês, olha, os bancos geralmente tinham um serviço mesmo, o cliente tinha um patamar diferente, aí ele ia, ele falava com o atendente de forma mais rápida. Agora está meio que banalizado isso aí, né? Então, esses serviços automatizados, igual a inteligência artificial está aí para isso, né? Você conversa com a atendente lá da Magazine Luiza, eu acho que é a Luiza, né? Não sei o nome dela. E ela é uma atendente virtual, né? E as empresas estão fazendo isso. Quer ver? É legal que eu vi um videozinho falando o seguinte, ó. Impressora 3D, comida, Japão. Olha aqui, ó. Não sei se vocês já viram isso aqui, ó. A empresa israelense desenvolveu uma impressora 3D de comida, tá? Olha lá, um bife. Produto à base de planta. Olha a impressora 3D, fazendo carne. Carne vegana. É violento isso aí, cara. Diz que aquela carne do Burger King lá, eu não cheguei a comer, não, mas até no supermercado eu vi lá a carne. Esqueci o nome dela, Carne de mas laboratório, né? é, no supermercado eu vi ela congelada lá, mas não cheguei a experimentar, não. Mas diz que é difícil você conseguir diferenciar, viu? Pois é. E aí eles já estão falando da carne de laboratório. Gente, este é o novo século nosso. Carne impressora 3D. É, a Betina aí, ó. Essa Betina aqui tá louco, né? Aí é o seguinte, gente, tem uma outra aqui, ó, lá no Japão, sushi. Deixa eu ver se eu acho aqui, quer ver? Sushi.
Thursday Japanese Restaurant. Olha aqui, gente. Tá falando, olha lá, ó. Esse é um sushi feito em 3D. Restaurante, né? Você faz a reserva, né? E você faz a solicitação. Ele produz a carne, o tipo que você quiser. Olha o sushi lá.